Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o deputado federal, candidato à prefeitura pelo Republicanos, Lafayette Andrada. Candidato, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política. Bom dia, uma alegria conversar com vocês. Bom, candidato, para que a gente possa começar esse bate-papo, o senhor aparece zerado na pesquisa Datatempo Quest, que está publicada hoje no Jornal Tempo, destacada também por nós aqui na programação da Rádio Super. Eu pergunto, o que o senhor tem que fazer para mudar esse cenário e se tornar mais competitivo neste momento? O que as eleições têm mostrado, as últimas eleições, que o eleitor ele só começa realmente a se preocupar com o tema da eleição faltando 10 dias para a eleição. Então, assim, na cabeça do eleitor ainda tem outros assuntos mais urgentes e eles não começaram ainda a pensar nisso. Nós acreditamos que a partir do mês de novembro, do início de novembro, é que de fato as pessoas vão começar a se preocupar em escolher melhor o seu candidato. E aí sim, nós vamos dar a grande arrancada necessária para irmos para o segundo turno. Em 2016, candidato, o senhor foi candidato a prefeito de Juiz de Fora. 2020, agora em BH. O que o leva a disputar a prefeitura em cidades tão diferentes e até mesmo distantes no intervalo de 4 anos? Juiz de Fora, ao longo da minha vida, houve um período em que eu morei em Juiz de Fora, por volta do ano 2000, e eu sempre fui uma pessoa ligada à política, gosto da política, e naquela ocasião eu disputei a eleição para vereador em Juiz de Fora e venci. E fui vereador lá, embora tenha nascido e sou aqui de Belo Horizonte. E fui vereador lá, fui um bom vereador, fui reconhecido como um vereador que fez um bom mandato, cobrava, um vereador bastante articulado. E eu acreditava que, por ter sido um bom vereador em Juiz de Fora, isso me credenciava a ser candidato a prefeito da cidade. O que verificou-se que não era bem assim. A população prefere ter votado em alguém que fosse da cidade. Eu não tinha história na cidade, eu não tinha minha infância na cidade, eu não tenho meus coleguinhas de infância em Juiz de Fora. E isso mostrou que o juiz forano prefere ter esse sentimento de ser governado por alguém nascido lá. Então, é natural, perfeitamente compreensível. Eu fiz uma bela campanha, tinha o melhor programa de governo, eu acho que era, de fato, o candidato mais bem preparado, mas a população optou por alguém que fosse nascido na cidade. Então, agora eu retorno à minha cidade, onde eu tenho as minhas origens, onde eu nasci, e hoje sou muito maduro. Eu sou uma pessoa que já fui vereador, fui deputado estadual, secretário de Estado, vice-presidente da Assembleia, sou hoje deputado federal, tenho uma ótima articulação com o governo federal, com o governo do Estado, me sinto maduro e capaz de governar bem Belo Horizonte e é por isso que eu apresento meu nome. Candidato, o senhor tem se vinculado à família Bolsonaro e ao presidente, né? O senhor se apresenta como candidato do partido da família Bolsonaro. Isso, inclusive, está gerando até uma ciumeira em Belo Horizonte, nessa campanha à prefeitura de Belo Horizonte. Qual a sua real aposta nessa vinculação com o nome, com a família presidencial? Não é uma aposta. A campanha eleitoral é para divulgar nossas ideias, divulgar nosso pensamento. Eu lá em Brasília sou do partido do Republicanos, que é o partido onde os filhos do presidente Bolsonaro está filiado, e é um partido que compõe a base do governo Bolsonaro. Tenho uma boa relação com ele, com os seus ministros, e acho que é necessário o eleitor saber qual é o meu alinhamento. Amanhã, eu sendo eleito prefeito de Belo Horizonte, o eleitor vai saber que eu sou perfeitamente alinhado aos princípios, à ideia, ao governo Bolsonaro. E é apenas para fazer esse esclarecimento. Belo Horizonte, candidato, foi mal no IDEB no último ano. Uma proposta do senhor é a implantação das escolas cívico-militares. Só isso é suficiente para resolver o problema, já que seria difícil levar o modelo a todas as escolas da cidade em 4 anos? Não é só isso. Belo Horizonte vai muito mal na educação, infelizmente, né? Em Minas Gerais, a última nota do IDEB indicou que em Minas 478 cidades teve uma nota no IDEB melhor que a de Belo Horizonte. Belo Horizonte vai muito mal no quesito educação. Nós precisamos valorizar, capacitar o profissional da educação
Mas a implantação do modelo de escolas cívico-militares é muito efetivo, é muito positivo. As escolas militares são sempre muito bem avaliadas em todos os rankings. A melhor escola de ensino médio é uma escola, nacionalmente, é uma escola militar. As escolas militares aqui de Belo Horizonte, do Colégio Tiradentes, do Exército, todas muito bem avaliadas. Então, é lógico que da noite para o dia nós não vamos conseguir instituir esse padrão em todas as escolas, mas vamos devagarzinho implementar esse sistema no máximo possível de escolas que conseguimos. Nós temos aí, facilmente, se buscar na internet, depoimentos de mães de alunos de escolas de periferia, que eram escolas problemáticas, com alto índice de violência, inclusive contra professores, em que foram implementado esse modelo de escola cívico-militar, e hoje são escolas padrão em disciplina, em que as mães se orgulham de seus filhos estarem lá. Portanto, nós acreditamos que é uma das soluções possíveis e necessárias para o ensino em Belo Horizonte. Nós estamos conversando com o candidato do Republicanos à Prefeitura de Belo Horizonte, o deputado federal Lafayette Andrada. Ainda na área da educação, candidato, o senhor defende no seu plano de governo, eu vou ler um trecho dele aqui, viabilizar a compra de vagas para os estudantes da rede pública nas instituições de ensino privadas de qualidade, viabilizando a redução dos impostos municipais das escolas que aderirem ao programa. Aí eu pergunto para o senhor o seguinte, candidato, quais alunos seriam agraciados com essa medida? E eu pergunto também, não geraria, por exemplo, uma desigualdade entre aqueles alunos que vão ter acesso a esse ensino na escola particular em relação àqueles que não vão ter acesso e que vão continuar na escola pública? O que nós vamos lutar é que tenhamos uma escola pública de qualidade. Ocorre que a nossa realidade hoje, infelizmente, como a Prefeitura de Belo Horizonte resolveu se isolar do governo do estado e do governo federal, vai faltar vaga para os alunos. Essa é uma realidade. Ou você constrói mais escolas, ou aumenta as escolas que tem, ou você vai ser obrigado a comprar vagas do ensino privado. Agora, nós queremos boa qualidade para todos. Então, nós vamos dar incentivos às escolas privadas que ofereçam vagas que o município irá comprar, entre aspas, essas vagas, vai pagar para as escolas para receberem esses alunos. Vai ser necessário que isso aconteça. É uma das melhores soluções e baratas, porque sai mais barato você comprar uma vaga numa escola privada do que você ter que construir uma escola nova para receber esses alunos excedentes que não terão vagas agora após a pandemia. Mas eu insisto, candidato, isso não geraria uma desigualdade maior entre esses alunos, não? Por mais que seja feita uma defesa de que o ensino público tenha que ser de qualidade, a gente sabe que isso não acontece da noite para o dia, como o senhor mesmo destacou. Eu insisto na pergunta, isso não gera desigualdade entre aqueles que deveriam ser iguais? Não, olha, a desigualdade é o poder público que está causando. Nós temos que diminuir a desigualdade. Então, nós vamos fazer com que aqueles alunos que tenham notas melhores, aqueles alunos que sejam realmente disciplinados, esses vão merecer ir para uma escola melhor. Não há mágica. Você não faz da noite para o dia uma escola nova. Então, é uma solução inteligente, uma solução que valoriza a meritocracia e uma solução que dá oportunidade a todos. Na área da saúde, candidato, o senhor propõe no plano de governo do senhor articular com as prefeituras da região metropolitana de Belo Horizonte, principalmente um novo modelo de atendimento aos pacientes dessas localidades, garantindo o acolhimento adequado com contrapartida financeira. A Grande BH tem municípios paupérrimos que não dão conta do básico. O senhor acredita que os prefeitos vão dar alguma contrapartida? Isso é necessário, porque Belo Horizonte tem a sua estrutura para atender a sua população. Obviamente que, sendo a capital, em muitos casos, os pacientes que vêm do interior e da região metropolitana vêm buscar aqui aquele tipo de atendimento especializado. Mas há também o atendimento não especializado e é necessário uma pactuação. Se a rede municipal de Belo Horizonte será utilizada, obviamente tem que ser paga. O SUS é compartilhado, todos têm que custear a saúde, senão a saúde não chegará para todos.
Queria continuar falando de saúde também com o senhor, candidato, mas também falando ao mesmo tempo de economia, já que nós estamos vivendo um momento de pandemia e esse momento exige algumas ações por parte do poder público. O atual prefeito, candidato à reeleição, Alexandre Calil, ele tem sido muito criticado por alguns setores econômicos da sociedade pelas políticas de isolamento social, de fechamento do comércio também. Eu pergunto para o senhor, se fosse prefeito de Belo Horizonte nos primeiros momentos da pandemia, por exemplo, em março, quando a situação começou a se agravar, o que o senhor teria feito de diferente do atual prefeito de BH? Eu teria fechado a cidade como ele fechou, se fosse lá no início, mas eu prepararia a cidade para a pandemia, coisa que ele não fez. A ideia de se fechar a cidade lá no início, ninguém reclamou, todos compreenderam. A ideia de se fechar é para você preparar a cidade para a pandemia. Quando ele fechou a cidade, ele prometeu que ia comprar 7 mil respiradores, não comprou nenhum, não abriu nenhuma vaga nova no sistema de saúde para atendimento da Covid, não contratou nenhuma equipe nova de saúde. É isso que ele não fez, ele não preparou a cidade. E isso, nesse aspecto, eu acho que ele agiu mal. Eu acho que a administração não se planejou. Durante a pandemia, a administração mostrou uma certa falta de planejamento e até mesmo improviso nas suas decisões, e muitas delas incoerentes. Em determinado momento, ele resolveu abrir, por exemplo, o shopping popular, mas não quis abrir os outros shoppings. Nós sabemos que o shopping popular tem muito mais aglomeração, os corredores muito mais finos, mais estreitos, e os outros shoppings não foram permitidos a abrir. Então, o que eu sempre critiquei foi a falta de coerência nas decisões tomadas, e continuo fazendo essa crítica. Candidato, na área da mobilidade, o senhor defende o monotrilho, mas o senhor não explica em quais corredores, nem com que dinheiro isso seria feito. Qual a real proposta do senhor? No plano de governo a gente não traz detalhamentos, mas eu na propaganda eleitoral eu já disse que o monotrilho inicialmente eu traria ligando o Barreiro ao centro da cidade, passando pelo Betânia e o Buritis. Hoje as equipes técnicas já mapearam cerca de 120 quilômetros dentro de Belo Horizonte, onde são passíveis de instituir o monotrilho. Lembrando para o seu ouvinte que o monotrilho nada mais é do que um metrô moderno. É um metrô que não passa debaixo da terra. Na verdade, ele é sustentado por pilastras. Isso faz com que ele seja muito mais barato, porque não é preciso fazer desapropriações, não é preciso fazer escavações. Ele é muito mais barato e mais fácil de implementar. Portanto, defendemos o monotrilho como uma boa solução de transporte coletivo. Inicialmente, a nossa ideia era ligar o Barreiro ao centro da cidade. Ainda na área da mobilidade, o senhor chegou a propor a criação de uma avenida ligando os bairros Belvedere e Ciona, zona sul da cidade, a parte mais rica de BH. Para áreas mais pobres do município, candidato, onde o cidadão sofre igualmente com o trânsito, mas às vezes de maneira diferente, ele não está no carro particular, ele está espremido dentro dos ônibus. O que o senhor propõe? O problema do trânsito é um problema que atinge todas as pessoas, ricos e pobres, né? Zona sul e zona norte. Eu cito o exemplo da avenida do Belvedere ao Sion, porque o trânsito ali impacta em toda a Zona Sul, e ali é uma área que é passível de ser aberta. Esse é um caso. Mas é preciso resolver o problema de toda a cidade. Belo Horizonte é a 4ª capital que tem o trânsito mais parado do Brasil. Então existem soluções rápidas, que, por exemplo, sincronizar os semáforos nos grandes corredores, utilizando tecnologia nova, tecnologia de inteligência artificial. É preciso também fazer obras, intervenções urbanas importantes. Existem mais de 200 pontos de gargalo de trânsito em Belo Horizonte já mapeados. É preciso fazer alguma coisa, é preciso fazer obras, mas é preciso iniciá-las, é preciso fazer projetos. A atual administração não faz. O órgão de trânsito da administração é utilizado apenas para multar, e não é esse o sentido, é planejar o trânsito da cidade. Existem várias rotas de fuga, rotas alternativas, que se forem bem sinalizadas, diminui também o trânsito da cidade. Portanto, a questão da mobilidade urbana é uma questão muito séria, que a atual administração não está dando a necessária importância, mas que é muito importante. O trabalhador hoje gasta mais de 1 hora, em média 1h10,
para sair de sua casa e chegar no seu emprego, e depois mais 1h10 para sair do seu emprego e chegar na sua casa. Isso é muito grave e é muito sério. Vamos atacar esse problema. O monotrilho é uma solução positiva, abertura de novas avenidas, e essa é apenas uma dessas que eu citei, mas existe muita coisa a ser feita. Intervenções urbanas, intervenções de obras, é preciso ser feitas. Existem 200 pontos já mapeados que precisam de intervenção para destravar gargalos do trânsito em Belo Horizonte. Na área da segurança pública, candidato, o senhor defende a Guarda Municipal como polícia ou com um papel mais comunitário e patrimonial? Sim, nós temos que reforçar e aumentar a Guarda Municipal. Eu proponho, primeiro, fazer o alistamento de jovens, como existe no Exército o alistamento obrigatório, todos os anos o jovem que faz 18 anos, eu proponho fazer também um alistamento facultativo, com o objetivo de contratar todos os anos 12 mil jovens para reforçar a Guarda Municipal, para que haja um policiamento nas praças, na porta das escolas, nos pontos de ônibus, sobretudo na parte da noite, em que as mulheres são muito vulneráveis. Por outro lado, também, nós pensamos em promover o que eu chamo de IGESP, que nós já fizemos quando fui secretário de Estado da Segurança em Minas Gerais e funcionou muito bem. O IGESP é o que eu chamo de integração da gestão da segurança pública. Ou seja, todos os órgãos precisam de agir também para ajudar a segurança pública. Segurança pública não é só problema de polícia. Vou dar um exemplo rápido aqui. Vamos supor que exista uma pracinha que ela está mal iluminada, está mal conservada. Essa pracinha ela vira ponto de venda de droga, ponto de violência, de prostituição. Se nós fizermos uma ação integrada de várias secretarias, nós vamos acabar com a violência naquela pracinha. Secretaria de Obras, vamos iluminar aquela pracinha, vamos fazer a conserva e melhorar lá os jardins. Secretaria de Esportes, vamos fazer atividades esportivas no final da tarde. Secretaria de Educação, vamos abrir as portas da escola que seja perto da pracinha, para as pessoas usarem a quadra esportiva ou usar mesmo a biblioteca. Ou seja, uma ação integrada de várias secretarias vai diminuir a violência naquela pracinha. Então, o que eu digo sempre é que violência, segurança, não é um problema de polícia, é um problema integrado. Vamos instituir também esse IGESP, Integração da Gestão da Segurança Pública. Isso dá resultado. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong, combinado, candidato? Ok. Para começar, seu maior desafio enquanto candidato? O maior desafio é mostrar que Belo Horizonte está parada nesses últimos 4 anos e que precisa de alguém que tenha experiência para governar o município. Pesquisas eleitorais. As pesquisas que realmente importam são as que acontecem nos últimos 10 dias, na última semana. Tivemos demonstrações disso na eleição do governador Zema, na eleição de senador, são vários exemplos que comprovam isso. A recuperação econômica de BH. Vai ser o principal desafio para o próximo prefeito, né? Eu proponho isenção para o comércio de IPTU durante 8 meses para que ele possa se sustentar e gerar emprego para o povo de Belo Horizonte. O maior desafio da capital mineira? Hoje é realmente sair dessa situação ruim, estamos patinando em termos de desenvolvimento, é preciso mostrar que Belo Horizonte pode ser um modelo para todo o Brasil, mas é necessário planejamento. Alexandre Calil em uma palavra. É um bom presidente de clube. Se eleito, relação com o presidente Jair Bolsonaro e com o governador Romeu Zema? Ótima convivência tenho com eles e vamos continuar tendo. É preciso que Belo Horizonte tenha sintonia com o governo federal e com o governo do estado. Isso só é possível o prefeito tendo um bom diálogo, como eu tenho com o presidente da República e com o governador. Candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo Republicanos, Lafayette Andrada foi o nosso convidado de hoje, encerrando aqui a série de entrevistas especiais com os candidatos à Prefeitura da capital mineira. Obrigada, candidato, pela sua entrevista. Eu que agradeço. Muito bom dia a todos vocês. Obrigado ao senhor, candidato, e agradecendo de maneira geral a todos os demais candidatos que